Hoje, pra falar do Rian Francisco, o vídeo tava pronto. Aí eu recebi a notícia do Rian Francisco. Eu juro pra vocês, ó, hoje o bicho tá pegando. Não me conformo, sinceramente. E eu trouxe uma atualização aqui do Dybala, tá? Uma coisa que nem eu sabia mesmo. Vou falar também sobre essa atualização do Dybala. A do Rian Francisco, não sei se você já viu, já acompanhou nesse momento, você vai ver esse vídeo aqui. O cara teve uma ruptura do ligamento, do menisco, lá, o joelho, ferrou. A vaca foi pro brejo, a bucha tá solta e eu não me conformo. E o São Paulo tem reforços, tá? O São Paulo tem uma mudança enorme agora pra pegar o Red Bull Bragantino. Falaremos sobre hoje o Tchau Sabino, dia do Tchau Sabino, dia do Bobadilha, o do Bobadilha também, acho que vale a pena, né? Um jogador de seleção paraguaia. Vem comigo então, chega nesse like brabão aí, posso contar com... Então tô contando então. E se inscreva aqui também, né? Vai se inscrever aqui no canal, fica comigo, fazer parte desta família que só cresce. Olha só, deixa eu atualizar primeiro sobre o Luciano e Dineno, que era Luciano e Rian. O Crespo, ele tinha uma propensão muito grande a utilizar Luciano e Rian Francisco como titulares do time de São Paulo muito em breve. Talvez o André Silva ainda comece jogando o jogo de amanhã contra o Red Bull, mas a tendência é que o André Silva volte para a reserva e o Crespo colocasse Luciano no ataque e também o Rian Francisco com o Ferreirinha, enquanto o Lucas Moura ainda não volta. Esse seria o time do São Paulo, pelo menos o esboço, com o Rian Francisco ganhando a posição do André Silva. Agora o Dineno, o nosso centroavante novo que veio do Cruzeiro, ele tinha sido pedido pelo técnico Hernan Crespo lá no time dele do Catar, né? Time asiático lá do Catar, do Oriente Médio. E o Crespo não conseguiu levar o cara pra lá. Agora o cara tá aqui no São Paulo, as pedras se encontraram, né? No momento do São Paulo, onde o São Paulo carece de gols, né? Naquele trabalho esquisitaço que nós tivemos com 1 ano e 2 meses do técnico antigo, o nosso grande problema era fazer gols com facilidade. Nós tínhamos uma dificuldade de fazer gols. Jogávamos sempre pelo empate e tal. Agora, quando você olha pro panorama geral e o São Paulo tem uma das melhores zagas do futebol brasileiro, e isso é inegociável. Arboleda, Lanfranco e Ferrarese. Quem não enxerga isso, beleza. Eu não consigo ver zaga melhor que a nossa por aí. Não consigo. Então o sistema defensivo pode até falhar? Pode. Mas a zaga é boa. O Cédric Soares e o menino lá, o Enzo Dias, eles estão longe de ser laterais ruins na marcação. Se não é o Serginho e o Cicinho na frente, eu concordo que não são. Eles não são caras lá na frente, que dribla pra cá, pra lá, cruza. Não é. Agora, se você pensar nesses caras marcando, é um sistema defensivo sólido. E Pablo Maia e Alisson, agora com os reforços de Bobadilha e Marcos Antônio, quem não conseguir fazer o meio campo com esse time aí, meu amigo, rasga o diploma. Não dá pra não conseguir fazer um time qualificado nesse sistema defensivo. E aí nós temos um goleiro que é um colosso, um titã no gol, que é o Rafael, o nosso grande salvador. Então eu acho que o São Paulo tem um sistema defensivo muito sólido e muito bom, tem que ter técnico. E agora tem. Então tem que fazer gol. Se fizer gol, a conta é simples. 2006, 7, 8, então aí que não me deixa mentir. Era só fazer o gol e não tomar aqui, não é? Tri brasileiro. Então agora, se o São Paulo conseguir fazer os gols, tem Dineno pra isso, tem o André Silva pra isso, tem o Ferreirinha pra isso, tem o Luciano pra isso. São 4 caras que metem gol. Né? O Luciano é gol toda hora, o Ferreirinha é gol toda hora. Não dá, é só pesquisar. Então nós temos sim condição plena de mudar a nossa trajetória, essa trajetória tão frustrada. O que pegou aí? O Rian Francisco, ele foi colocado pra jogar no Sub-20. E essa é a causa da contusão dele? Não sei, não quero saber. Tenho um pouco até de raiva de quem sabe. Não tenho raiva não, mas tenho. Porque eu não me conformo com essa história. Nós temos um craque nesse time aí, talvez 2, talvez 3. Eu acho que o Ferreirinha joga muita bola, sou fã. Acho que o Lucas Moura é craque e o Oscar pode ser craque, mas o Oscar tá velho. O Lucas tá machucado e o Ferreirinha ninguém sabe se é craque. Quem pode ser o craque do São Paulo chama-se Rian Francisco. E aí o São Paulo, por causa de uma palhaçada, não se engane, o São Paulo me coloca um moleque pra jogar no Sub-20. Eu fiquei sabendo que o Sub-20 ele tinha 0%, acho que é esse número, 0% de ganhar o Brasileiro Sub-20 e 0% de cair. Não ganha e não cai. É essa a realidade do Sub-20. Então o São Paulo manda, do nada, Rian Francisco, Luca, Henrique Carmo, ficar jogando pelo Sub-20. E aí o Rian joga lá, vem pra cá, treina um treino sem preguiça, com o Crespo, que não aceita preguiça de jogador. E aí, claro, o cara estragou o joelho lá e acabou, e a trajetória acabou o ano pro cara. O que era o nosso possível craque. O cara que inventava gol até debaixo d'água. Não tá enxergando, fazia um golaço sem ter espaço. E perdemos o cara. Não vou culpar ninguém, não. Vou culpar o azar e desejo pra você, Rian Francisco. Você tá ligado que eu sou teu fã, né? E a grande maioria aqui do canal também é. E a gente tá nem aí mesmo, nós somos assim, nós somos fã mesmo. E clubista. E o Rian Francisco que melhore, cara. Volte logo. Mas enquanto isso, abre uma grande oportunidade pro Dineno jogar e mostrar serviço. O Dineno veio pro Cruzeiro pra mostrar serviço, machucou feio. O Cruzeiro, Caio Jorge
Tá merecendo a seleção brasileira, né? Gabigol é banco e o Caio Jorge não deixa passar nada. Gol todo jogo, 2 gols por jogo, 3 gols. O que é isso? Então, assim, zerou pro Dineno lá, lógico. E aí, no São Paulo agora, ele tem a grande oportunidade. Tem o Caleri machucado, que ninguém ia tirar a posição do Caleri. Tá o Rian Francisco machucado, que era o grande prodígio, o grande fenômeno que iria surgir no São Paulo. E agora o Dineno, ele tem só o André Silva à frente dele, que é um jogador bastante questionável, né? É um jogador que veio com preço muito caro pra ser banco. Já veio pro banco, já. É o Belmonte trabalhando com o Rui Costa e o Casares. O Marcos Antônio, 20 e poucos minutos, é pro banco. Ferrarese, vamos tentar. Não, veio pro banco. Tressório, não conseguiu. E trouxe agora o André Silva aí pro banco também. 27 milhões, 20 milhões, tudo pro banco. É jogador caro no banco de reserva. 100 milhões aí em 3 caras no banco. É Galopo, que agora tá emprestado. O Ferrarese e o André Silva é 100 milhões pro banco de reserva. Fora o Marcos Antônio, 120. Vai somando aí. Não tem dinheiro? 120 milhões em contratação no peito ali, no banco. Tá aí, ó. Galopo 48, né? 8 milhões de euros pro Banfield, 8 milhões de dólares pro Banfield. Na época que o dólar tava 6, 48 milhões. Mais o André Silva, 20 porrada, já dá 68 milhões. Mais o Ferrarese, mais o Marcos Antônio, dá mais de 100 e pouco lá. Então tá tudo no banco, nossos medalhões. E um emprestado, mais de 100 milhões. Esse é o Belmonte, o Casares aí, o Rui Costa, fazendo gestão com o Muricy aí. Tudo dinheiro no banco. E agora eu tô torcendo realmente pro Dineno. Não que eu tenha alguma coisa contra o André Silva, mas o que o André Silva tem de atrativo? Não sei. O Dineno, ele tem o cabeceio. Aquele formato do Caleri, aquele cabeceio salvador que o São Paulo sempre teve com o Caleri, agora nós podemos talvez ter de novo com o Dineno. Então abre uma oportunidade gigantesca pra ele. E outro cara que abre a oportunidade é o Bobadilha. Porque no último jogo o Alisson e o Marcos Antônio jogaram muito mal e não faltou qualidade só. Faltou decência, faltou ser mais macho ali. E os caras não conseguiram. E agora o Bobadilha, ele entrou mostrando serviço. E o que pega no Bobadilha? No técnico anterior, não dá nem pra lembrar aquele pesadelo. Mas a verdade é que o São Paulo, com o técnico anterior, não tinha chance pra Bobadilha. E agora, o Crespo, nos 45 minutos ruins que o São Paulo fez, ele já coloca o Bobadilha pra jogar. O Bobadilha chega e joga mais que todo mundo no campo, tirando o Rafael, o Arboleda. Ele jogou mais na hora que entrou ali. Ele e o Ferreirinha demonstraram que iam jogar mais, você percebeu? Então o Bobadilha tá pedindo passagem agora. E o que tá pegando é que o Cédric Soares, mesmo que ele jogue agora contra o Red Bull, ele faria 2 jogos seguidos e contra o Corinthians sábado já não deve aguentar mais. Talvez nem o Cédric, talvez nem o Enzo. Então uma mudança na lateral direita vai ter que aparecer pra domingo, pra sábado. Contra o Corinthians. E aí, será que essa mudança seria colocar o Bobadilha de novo, que já fez a lateral direita quando chegou no São Paulo? É uma possibilidade. Mas ainda assim, eu acho que o Bobadilha tem que jogar na dele, perto da área, volante, que vai, que volta, e quando vai, chuta pro gol. Não tem medo de chutar. Gosto demais do Bobadilha. Tô sim querendo que ele vire titular desse time de São Paulo, que ele tá merecendo já. Notícia é que o Ferrarese entra na zaga, Sabino vaza, Alan Franco cai pra esquerda, Arboleda centraliza, Ferrarese fica na direita. Top! Melhores zagueiros do São Paulo em campo. Top, top! Melhor zaga do futebol brasileiro. O que pega aqui pra mim é a lateral direita quando o Cédric não estiver. Aí você vai por quem lá? O Ferrarese quebrava o galho. Tem que ter lateral direito imediatamente. Isso aí é uma condição inegociável. São Paulo tem que comprar um lateral direito, né? Rian Francisco, vídeo é pra você. Ferreirinha voltou. A informação que eu tenho é que Ferreirinha e Luciano pegam uma vaga de titulares do time de São Paulo pra amanhã. Olha que coisa mais top, vamos repetir. Ferreirinha e Luciano pegam uma vaga de titulares do time de São Paulo. O Luciano, meia, horroroso, péssimo, eu queria esquecer que isso existiu um dia. O Luciano, o atacante, fazedor de gols, homem-gol, no momento que o São Paulo mais precisa na sua história. Na história do São Paulo, desde a fundação do São Paulo, a vez que ele mais precisa do homem-gol é agora. Eu acompanhei o São Paulo desde a década desde 1990. De lá pra cá, eu nunca vi o São Paulo precisar tanto de um homem-gol como hoje. Hoje tem que fazer o gol. Não tem jeito. O São Paulo não pode cair. E o Luciano na frente, do Oscar, com o Ferreirinha, né? Na direita ali não tem ainda. Talvez seja ainda um Luciano e um André Silva. Ferreirinha e Oscar, pode ser. Pode ser Luciano no lugar do próprio André Silva, pode ser. Mas acho que o Luciano joga com o Ferreirinha, Oscar, e aí coloca mais um atacante e tira volante. Tira zagueiro. Aí o Crespo pode ainda colocar 3 zagueiros e tirar no volante. Então entrariam Ferreirinha e Luciano. Tem que sair 2, né? Sairia André Silva, talvez o Luciano como um falso 9. Pode ser. Isso é problema do Crespo. Eu só tô aqui imaginando que o Luciano hoje é mais letal. Ele faz mais gol do que o André Silva e talvez até mesmo do que o Dineno, não sei, o Luciano faz gol, é igual o Rian Francisco, ele olha pro gol e faz o gol, ele faz o gol. Então o São Paulo precisa muito agora e tomara que o Crespo não permita que o Luciano seja meia, de jeito nenhum, somente atacante e saiba usar o Luciano da melhor forma possível. E que o Luciano, junto com o Ferreirinha, Oscar, que os caras não entreguem o jogo, que eles não permitam um segundo pro Red Bull pensar e respirar e que a gente consiga ganhar lá na frente. Da zaga eu tô tranquilo e acho que o São Paulo
Manda ver e vai que vai. Olha só, tem um no meio do campo do São Paulo, Marcos Paulo, né? Alisson e Pablo Maia. Um deles deve sair também. Eu acho que o São Paulo deve voltar com o sistema 4-4-2 pro próximo jogo. Tá meio que desenhando que pode entrar o Ferrarese no lugar do Sabino. É uma notícia. Só que também pode ser que o Crespo tire um volante e tenha 3 zagueiros. Ou pode tirar 3 zagueiros e um volante também. Aí entram 2 caras diferentes nesse time. Ele segura o Cedric, segura o Enzo, faz a linha com 4 atrás, 2 zagueiros, 2 alas, 2 laterais. 2 volantes, que devem ser Pablo Maia e Alisson, e aí sobra espaço na frente para 4 caras. Então o Crespo tem as variações. E o que eu tô sabendo é que o Pablo Maia pode perder a vaga nesse time do São Paulo e o Marcos Antônio e o Alisson ficarem. Acho um absurdo. O Pablo Maia cansou no jogo passado, mas enquanto não cansou, ele era o melhor volante que nós tínhamos. Então o Pablo Maia talvez uma questão física, beleza. Aí é explicável. Agora, se for só uma questão técnica, não. Melhor volante que nós temos é o Pablo Maia e pra mim tem que jogar, indiscutível. Agora é o Crespo e eu tô dando meu voto de confiança total e plena pro Crespo. Acho que o Crespo sabe fazer de verdade. O Wendel, lateral esquerdo, que nós vamos falar depois sobre o Wendel, eu falo do Dybala agora. O Wendel, lateral esquerdo do São Paulo, coisa e tal, que tem que mostrar serviço, é obrigação desse rapaz aí. Eu não vou parar de pegar no pé dele até eu ver ele vindo fazer postagem, que ele não se conforma, que ele não joga. Eu quero esse cara vibrando, eu quero dando entrevista na zona mista, sabe, com o bonezinho de boleiro falando, eu quero jogar bola aqui, eu vim pra jogar. Não é possível que o São Paulo comprou um cara da Europa. E nós temos que rezar pro Enzo Dias fazer 3, 4, 5, 10, 40 jogos seguidos, porque não dá pra contar com esse rapaz aí. Vamos aí, Wendel, acordar e vamos mostrar serviço, cara. Deixa o Crespo vir aqui te elogiar. Fala, não, o Wendel aqui é... Igual os caras fizeram com o Lucas Moura, com aquele lá, o Luiz Gustavo, com os técnicos. Não, o Luiz Gustavo tá louco, treina mais todo mundo. É isso que nós queremos de você, Wendel. Que você chegue lá e tome conta da posição. Fala, aqui acabou, aqui sou eu. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí. Então o Wendel deve ter nova chance agora, contra o Corinthians. Agora, contra o Red Bull, é possível que ele entre no segundo tempo. O Crespo não deve dobrar a lateral. Pensou ele dobra a lateral? Ele não deve dobrar a lateral no São Paulo, mas ele deve tirar o Enzo até pra poupar no segundo tempo contra o Red Bull. O Enzo também cansa. O Crespo talvez não tenha percebido isso, mas contra o Mirassol, o Enzo faz um gol, um pênalti contra o Chico, lembra? Que ele não tinha pulmão mais. Depois foi um outro jogo que fez um pênalti também contra o Vasco, se não me engano, que não tinha pulmão mais. Ou foi contra o Bahia. Ele não aguenta jogar o jogo inteiro em alguns momentos. O jogo passado ele jogou muito, né? Contra o Flamengo. Mas ele vai cansar. Então tem que ter ali talvez uma dobradinha, tirar o Enzo e colocar o Wendel. E aí contra o Corinthians, como é que você faz? Tem que ter o cara. Não tem jeito. E ó, aqui que eu atualizei sobre o Dybala aqui, eu vou até ver com vocês aqui, porque eu acho que vale a pena, quem sabe faz ao vivo. O Dybala, lembra que ele era um cara que o São Paulo sondou, e isso aqui eu não tinha informação. Olha só, o São Paulo, ele chegou a fazer a sondagem pelo Dybala, matéria da ESPN. São Paulo fez uma sondagem a Paulo Dybala, né, meio atacante do Roma pra temporada 2025, pra agora, porque o Dybala tava meio que desgostoso ali na Roma e tal. E o São Paulo, ele meio que assustou com o valor do Dybala. Falou, esse valor aqui tá muito fora da minha realidade. Porém, quando isso aconteceu, o patrocinador master do São Paulo, aquela casa lá, que por enquanto eu não vou citar o nome aqui, mas eu cito de boa. Assim, os caras, eles falaram, não, nós somos um parceiro de bala. Temos dinheiro, somos de bala, nós temos grana pra pagar o Dybala. E o que os caras falavam que eles queriam fazer, pagar, bancar a cereja do bolo pro São Paulo pra jogar aqui na nossa meia. E aí isso seria uma coisa muito boa assim pro São Paulo, ter o Dybala. O Dybala é craque, cracaço. Mas o que me chamou a atenção é essa matéria colocando que o São Paulo foi lá fazer a sondagem. A princípio, o que nós tínhamos era uma especulação, mas o São Paulo consultou o Dybala de maneira oficial. Aí eu tava olhando aqui o Dybala agora, ele está hoje com 31 anos, tá? 31 anos. Ele fez aqui os jogos lá pela Roma, ele tá fazendo os jogos, ele tá jogando lá com 31, e ele tem o contrato que se encerra com a Roma até o meio do ano que vem. Então ele teve uma renovação agora em janeiro. Só que ele tá lá numa condição assim até que boa, né? Ele não é um cara fácil do São Paulo trazer. Porém, se tiver uma proposta, o Dybala, ele é um entusiasta do São Paulo. Ele deu uma entrevista, algumas entrevistas, onde ele chegava e ele falava assim, não, o São Paulo, ele é um time que é maravilhoso, o São Paulo eu lembro do Rogério Ceni, o São Paulo eu sou fã do Rogério Ceni, coisa e tal. E aí ele falava do que ele tinha a camisa do Grêmio de infância, que um amigo deu pra ele. A Argentina e o Rio Grande do Sul são vizinhos ali, né? Eles fazem até uma paredinha ali, uma divisão ali, já fui pra lá já também. E tem, por Foz do Iguaçu, você tá na Argentina, é muito vizinho. Então você tem no Sul, algum lugar também que é vizinho da Argentina. Então é muito comum, né? Você vê a Argentina com camisa do Grêmio, do Inter, ali e vice-versa, porque os caras são vizinhos. Então ele tinha a camisa do Grêmio com um amigo deu. Mas quando ele fala de futebol, ele fala do São Paulo. Ele tirou um sarro, falou que ele e o Douglas Costa, que eram companheiros na Juventus, ele falou, ó, nós dois aí, ó, não temos na carreira os gols que o Rogério Ceni tem. Eu tenho uma camisa do Rogério Ceni, então ele demonstra um carinho pelo São Paulo. Ele é um cara que olha hoje pro cenário e ele vê um Lucas Moura e um Oscar jogando aqui no São Paulo. Ele viu um Juan Fran e Daniel Alves que vieram pro São Paulo. Ele viu um Rivaldo que veio pro São Paulo. Caras que Rivaldo ele deve ser fã, né? Fora o resto, fora Lúcio, Lugano, caras que jogaram muito tempo na Europa e que acabaram aqui no Tricolor. Raí, que ele deve ser fã também.
E são caras nossos, Hernanes, que ele, não sei, acho que até jogou junto, se bobear, lá na Juventus. Então, o São Paulo é um time que tem muita identificação com alguns jogadores. E quando o Dybala dá essas declarações, ele deixa meio no ar. A atualização hoje não é das melhores. Nossa, o São Paulo tem. Por enquanto, me perguntaram sobre o Dybala, por enquanto o Dybala não tem nada. Mas é muito possível que o São Paulo, se perder o próximo jogo e o outro, o São Paulo vai pro mercado babando, e aí o São Paulo vai trazer algum meia que pode mudar a nossa trajetória. Lateral direito indiscutível, talvez até mesmo um zagueiro, e um ponta ainda, que eu não sei se o Tapia vai fazer às vezes, mas que o São Paulo não vai ficar paradinho, quietinho aí, não vai não. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto então. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!